Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós falaremos sobre os astecas. A primeira civilização que nós vamos estudar, que é a civilização pré-colombiana. Por que pré-colombiana? Exatamente, na aula passada a gente falava sobre as grandes navegações, falávamos sobre Cristóvão Colombo. Nesta aula nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós vamos falar sobre as civilizações que estavam aqui antes da chegada de Colombo. Os astecas, ou mexicas, nome que eles davam a si próprios, contam o seguinte mito sobre os seus primeiros tempos de vida. Eles viviam no norte da América e, certo dia, por serem um povo andarilho, decidiram deixar Aztlán, sua terra natal, e caminhar em direção ao sul. Os astecas vieram caminhando, até que chegaram a uma plantação de cactos. E ali estava uma águia em cima de uma serpente, comendo todos os cactos. Depois de muito caminhar, eles avistaram uma águia empoleirada num cacto, que trazia uma cobra presa ao bico e a uma de suas patas. Os sacerdotes astecas consideraram aquela águia um sinal dado por Deus, o deus da guerra, que é o Huitzilopochtli, de que era ali que eles deviam se fixar e recomeçar a vida. E foi o que eles fizeram. Já para os historiadores, os astecas deixaram o norte da América em busca de terras férteis por volta do século XII, e depois de uma longa caminhada, eles chegaram onde hoje é o Vale do México e ocuparam as ilhas ocidentais do Lago Texcoco, pois as outras já eram habitadas. Numa dessas ilhas, no ano de 1325, os astecas ergueram a cidade de Tenochtitlán. Aos poucos, Tenochtitlán cresceu e os astecas aumentaram seu poder e riqueza, dominando as cidades, povos vizinhos e construindo um império imenso que compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico ao Golfo do México. O Império Azteca era formado por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns pagavam tributos, ou seja, impostos, e tinham uma certa autonomia. Outros eram governados pelos astecas. E outros ainda pagavam só à força, quando eles eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas. Além de pagar os impostos, os povos dominados também eram obrigados a cultuar o deus asteca da guerra, esse que eu acabei de falar, das tempestades e do sol. No início do século XVI, Tenochtitlán era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes mais do que Londres, que era a maior capital europeia na época. Era cortada por dezenas de canais por onde circulavam barcos carregados de mercadorias e aquedutos que traziam água doce das montanhas. A capital asteca possuía também templos, ruas retas e amplas, e um mercado central rico e movimentado. Tenochtitlán, a interessante capital asteca, vai resistir e manter sua autonomia até 1521, um ano em que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. No topo da pirâmide social estava o imperador, considerado um ser semidivino, ou seja, estava um pouquinho só abaixo de Deus. Abaixo do imperador vinham os nobres, que atuavam como sacerdotes, altos funcionários públicos ou militares. Os militares tinham enorme prestígio na sociedade asteca. Os mais valentes ingressavam nas importantes ordens militares, como, por exemplo, a dos Cavaleiros Águias. Abaixo dos nobres vinham os comerciantes, com destaque para os atacadistas, especialmente os que trabalhavam com artigos de luxo. A seguir vinham os artesãos, que eram conhecidos por sua habilidade e requinte. Os artesãos astecas se destacavam na ourivesaria, na joalheria e na tecelagem. Já os agricultores e os soldados constituíam a maioria da população masculina asteca. Por fim, havia os escravos, prisioneiros de guerra, condenados pela justiça ou os indivíduos que, por causa de envolvimento com jogo ou bebida, tinham sido escravizados. Os astecas também tinham uma grande paixão pelo esporte e praticavam uma série de jogos. Um de seus jogos preferidos era o Tlachtli. Tlachtli era um jogo de bola bastante popular entre os astecas, que lembra tanto o futebol quanto o basquete. As duas equipes adversárias se enfrentavam em um campo em forma de T maiúsculo. A bola era de borracha e bastante pesada, e só podia ser tocada e lançada com os joelhos ou os quadris. Os jogadores se esforçavam para fazê-la passar entre dois anéis de pedras fixados nas muralhas laterais, mais ou menos como nas cestas de basquete. No tocante à saúde, os astecas desenvolveram tratamentos eficientes com base no grande conhecimento da flora e da fauna locais.
O médico do rei espanhol Felipe II registrou cerca de 1.200 plantas usadas pelos astecas para fins medicinais. As doenças eram atribuídas à vontade de deuses ou a feitiços. Para fazer frente às doenças, os astecas usavam a adivinhação, a oração, mas ao mesmo tempo sabiam curar fraturas, feridas e fazer remédios à base de gordura animal e plantas medicinais para os mais diversos fins. Então, gente, isso aí a gente resume um pouquinho sobre essa história dos astecas, né, que é um povo muito importante que formou o México. Por isso que a gente estuda os astecas, né? Vocês lembram daquele episódio do Chaves em que ele vai relatar aquele primeiro mito que eu falei no início dessa aula? E com isso, eu encerro esta aula. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.